Pessoal, aula 6, então, modelos atômicos, tá? Vocês conseguem já achar esse conteúdo com os modelos atômicos de fato, o modelo atômico de Dalton, a partir da página 19, tá? Do capítulo 2, apostila 2 de vocês. Então, para não esquecer, né, a gente tem como modelo atômico meramente filosófico, né, o modelo atômico de Demócrito e Leucipo, tá? Que eles que inventaram essa palavra átomo, lembrando da aula que a gente falou da aula passada. Então, não, tomo, divisível. Então, que a partícula seria indivisível, tá? Sem divisão aí. Então, ficou conhecida como o primeiro modelo filosófico. Agora, a gente tem como primeiro modelo atômico de fato, a partir das leis ponderais, conservação das massas, proporções fixas, de Lavoisier e de Proust, os experimentos também, junto com Lavoisier, principalmente, nós temos o Dalton, tá? Que ele tem aí a matéria constituída por partículas fundamentais, denominadas átomos. Os átomos são preservados durante as transformações químicas. Quando são idênticos, constituem o mesmo elemento químico. Os compostos químicos são formados de átomos unidos em proporções numéricas simples. A massa de um composto é a soma da massa de seus elementos, ou seja, aplicando a lei de Lavoisier, né? E a proporção também, em relação à lei de Proust, ele diz que também sempre é constante, tá? E também ele inventou uma simbologia específica, tá? Eu não coloquei aqui para vocês, mas tem na apostila de vocês na página 20, quem quiser olhar. Por exemplo, a água, tá? A simbologia para a água, na época, ele que inventou, ele colocou assim: o hidrogênio, o símbolo dele é uma bolinha branca com uma bolinha preta no meio. E o oxigênio é uma bolinha branca. Então, juntando a bolinha do hidrogênio, que tem um pontinho preto no meio, e da bolinha branca do oxigênio, ele tinha a substância água, tá? Então, ele também colocou uma representação para os átomos aí, tá? Então, reforçando que para ele toda a matéria era formada por partículas esféricas, maciças, neutras e indivisíveis, chamadas de átomos, e o modelo dele é conhecido como bola de bilhar, tá? O modelo atômico de Thomson, então, a melhor representação, pessoal, é o desenho acima ali, tá? Aqui tá colocado como descoberta dos prótons e elétrons, tá? Mas só para deixar claro aqui que não coloquei para vocês, tá? Aqui o Thomson ele descobriu as cargas elétricas, tá? Ou seja, os elétrons a partir do experimento inicial, tá? Do Crookes, que também começou a descoberta dos elétrons através dos raios catódicos, certo? Então, a partir desse experimento, né, junto com o William Crookes, o Thomson descobriu a parte negativa do átomo, tá? Então, lá em cima vocês têm lá elétrons e carga positiva. O modelo dele é conhecido como modelo pudim de passas, onde a carga positiva é a massa do pudim e as passas são as bolinhas pretas que vocês veem ali no desenho abaixo aqui do slide, tá? Então, o modelo dele, tá? A gente tem ainda o átomo como sendo esférico, né? Onde a gente tem os elétrons agora, né? A partir da descoberta dos elétrons, a carga negativa, mas a gente tem algumas ressalvas. Ele colocou que o átomo não é indivisível, os elétrons possuem a mesma massa e carga, os elétrons podem ser separados pela ação das forças elétricas, tá? Dos tubos catódicos. A massa dos elétrons é 1000 vezes menor que a massa do átomo de hidrogênio, no caso dele ali, né? O que ele descobriu em relação aos raios catódicos. Os elétrons são componentes universais da matéria. Então, nós temos a junção, não tem a separação, né? Onde estão os prótons, onde estão os elétrons, onde estão as cargas positivas, né? Para deixar claro que não tinha esse nome ainda. E a carga negativa que já tinha, que são os elétrons. Os modelos atômicos, então, a gente começa com o mais importante de todos, que é o modelo atômico de Rutherford, tá? Então, começa já, vocês têm ali na página 33 da apostila de vocês, você já tem
o experimento feito por Rutherford. E também, né, na página anterior, vocês têm já a parte, né, de início do estudo dos elementos radioativos com a Marie Curie e o Pierre Curie, tá? Então, foram bastante colocados, né, em relação a isso, devido à emissão de partículas e radiações, tá? E também aí entra, obviamente, o modelo atômico de Rutherford. Então, o que ele fez, né, ali inicialmente? Bombardeou uma fina lâmina de ouro, tá, com partículas alfa, né, radioativas, óbvio, no núcleo do átomo de hélio, 2 prótons e 2 nêutrons, emitidas pelo polônio, o PO, tá, contida num bloco de chumbo, provida de abertura estreita para dar passagem às partículas alfas por eles emitidas. Envolvendo a lâmina de ouro, foi colocada uma tela protetora de sulfeto de zinco. A partir daí, gente, ele observou que o que acontecia? Que certas partículas voltavam, rebatia, voltava e tinha umas que atravessavam. A partir dessas que atravessaram, concluiu que existia um núcleo de um átomo, no caso aí o núcleo do átomo do ouro, né, que era na fina camada que ele colocou ali fazendo o experimento dele, tá? Então, tinha algumas que voltavam, tinha umas que passavam. Então, ele concluiu o quê? Que existiam as cargas elétricas, né, as negativas, e também as cargas positivas. Então, positivo e negativo se atraem, positivo e positivo se repelem, negativo e negativo se repelem. Então, ele colocou isso como uma projeção em relação ao que existia dentro do átomo, cargas positivas e negativas. E essas positivas ele denominou como sendo prótons e os elétrons que já tinham sido denominados pelo Thomson, tá? Então, há uma região pequena, densa e dotada de carga positiva que concentra praticamente toda a massa do átomo denominada núcleo. O restante, né, da partícula é desprovida de massa, que ele colocou como eletrosfera, onde tem, né, os elétrons distribuídos ali conforme o tamanho do átomo, tá? Então, a gente tem o átomo do modelo atômico de Rutherford, núcleo de carga positiva, no centro núcleo, carga elétrica negativa, distribuição, né, em relação ao modelo dele. Então, esse modelo é conhecido como modelo sistema solar. Faz analogia, então, com o Sol seria o núcleo, os elétrons seriam os planetas, tá? Girando em torno do Sol. Depois nós temos, já mais para frente, né, que vocês têm ali os exercícios também para fazer, que depois a gente coloca, o modelo atômico quântico, que daí já entra na parte de espectro visível, tá? Que é o modelo atômico de Niels Bohr, tá? Então, o Bohr, de acordo com o modelo dele, proposto por Rutherford, os elétrons, ao girarem ao redor do núcleo com o tempo, perderiam energia e se chocariam com o mesmo. Então, aqui, os postulados de Bohr, ou o modelo atômico de Bohr, ele nos dá, através dos níveis de energia, tá? No espectro contínuo, espectro eletromagnético, a gente tem o modelo que ele se refere. Então, como que ele dividiu, né, esses elétrons que descreviam órbitas circulares, tá? Em camadas de K a Q, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que corresponde às camadas eletrônicas, ou então os períodos na tabela periódica, tá? Aqui nós temos também o segundo postulado dele, que fornecendo energia elétrica, qualquer tipo de energia, né, um átomo, tá? Um ou mais elétrons absorvem e saltam para níveis mais afastados do núcleo. Ao voltarem para suas órbitas originais, devolvem essa energia recebida em forma de luz. Então, a gente tem aqui nesses exemplos dos slides posteriores, nós temos, né, várias cores que coincidem com os seus comprimentos de onda, tá? Então, ó, vamos dar um exemplo aqui, né? A linha vermelha no espectro atômico é causada por elétrons saltando da terceira órbita para a segunda órbita, isso em relação ao átomo de hidrogênio, por exemplo, tá? A luz verde azulada
a outra a luz azul, e a violeta também corresponde às órbitas específicas, o salto desses elétrons para as órbitas específicas. Na apostila de vocês, pessoal, não tem sobre o modelo atômico de Sommerfeld, tá? Sommerfeld, ele estipulou as órbitas circulares e elípticas, tá? Então, além das órbitas circulares, que era proposto pelo Bohr, por exemplo, tá? Existiam órbitas na forma oval esticada que nós colocamos como órbitas elípticas, tá? E também ele colocou os subníveis de energia a partir do diagrama de Linus-Pauling, S, P, D, F, tá? Aqui tá mostrando um pouquinho para vocês ali, certo? Aqui na página 45 da apostila de vocês, vocês têm ali o desenvolvimento do conceito de átomo. Então, aqui está bem resumido, tá? Os principais cientistas, o Dalton, Thomson, Rutherford e o Bohr, são os principais modelos. O modelo proposto por cada um, a base teórica experimental e por que foi abandonado, tá? Porque hoje a gente tem um modelo atômico atual que a gente sabe que não segue nenhum deles, tá? Que no caso a gente não tem um modelo esférico concreto e nem um modelo elíptico concreto para um modelo atômico, tá? O modelo atômico atual é como se fosse os elétrons e os prótons, né, junto em vários pontinhos sem especificar exatamente em órbitas, tá? Então, aqui especifica o desenvolvimento de cada um deles, a página 45, tá, pessoal? É bem importante ali. Quando vocês fizerem a prova, também serve como estudo essa parte aí para vocês, tá? Então, a gente tem aqui agora alguns exercícios. Então, os fogos de artifício utilizam sais de diferentes metais adicionados à pólvora e, quando explodem, produzem cores variadas, tá? Então, as diversas cores produzidas quando os elétrons dos íons metálicos retornam para níveis de menor energia, emitindo radiações coloridas, a gente vê esse fenômeno explicado por qual teoria atômica? O Thomson, Dalton, Bohr ou Lavoisier, tá? Então, a gente tem aí, né, que a gente acabou de ver o modelo atômico de Bohr, né? Que ele vai ter essa característica em relação aos espectros visíveis, né? Cada espectro, dependendo da órbita que o elétron salta para nível de energia menor, né? Ele vai corresponder a uma cor, tá? Depois a gente tem ali, importante cientista e conhecimento científico, o Dalton, o Lavoisier e o Proust, né? Nos dá ali algumas referências em relação a isso. A respeito, julgue os itens abaixo. O modelo atômico de Dalton não é suficiente para explicar a estequiometria das reações químicas. De acordo com o modelo proposto por Dalton, todos os átomos de um mesmo elemento apresentam as mesmas propriedades químicas. A concepção do átomo indivisível defendida por Dalton é cientificamente válida até hoje. E, de acordo com Dalton, átomos não podem ser criados ou destruídos no curso das reações químicas ordinárias. Então, o modelo atômico de Dalton, né, o primeiro parênteses ali, não é suficiente para explicar a estequiometria das reações. Não, né? Ainda a gente não tem uma parte concreta dentro dessa parte de estequiometria da reação, apesar de que nós temos já a primeira lei ali ponderal, que é a lei da conservação das massas, mas não é o suficiente para colocar toda a parte de estequiometria envolvida, dos cálculos químicos envolvidos nas reações, tá? Depois, no segundo parênteses, de acordo com o modelo proposto, todos os átomos do mesmo elemento apresentam as mesmas propriedades químicas. Sim, né? Ele diz que todos os elementos sempre apresentam as mesmas propriedades, as propriedades químicas ali. Os átomos de um mesmo elemento, desculpa. A concepção do átomo indivisível defendida por Dalton é cientificamente válida até hoje. Não, né? Hoje em dia já é completamente diferente. Nenhum daqueles ali que nós vimos que são os modelos de fato, né? Depois do Dalton, não é válido, tá? De acordo com Dalton, os átomos não podem ser criados ou destruídos no curso da reação. Então, não podem ser destruídos, né? É verdadeiro, né? Ele coloca que não podem ser destruídos, indestrutível. Depois, 3. Diferem do elemento para elemento, são unidades envolvidas nas transformações químicas, são indivisíveis.
Então, consistem de unidades com um núcleo e uma eletrosfera onde se localizam os elétrons. Então, em relação à teoria atômica de Dalton, tá? Quais são as corretas? Então, são indivisíveis, a gente pode já colocar ali a 3, né? Sei de cara ali. Então, C, D ou E, tá? São as unidades envolvidas nas transformações químicas. A gente pode colocar como sim, né? As unidades das transformações vai se dar em relação à proporção que a gente tem de cada uma delas, tá? De cada um dos elementos e substâncias envolvidas. E nós temos diferem de elemento para elemento. Também está certo, tá? Então, a 1, 2 e a 3 estão corretas, a quarta está errada por quê? Consiste de unidades com um núcleo e uma eletrosfera. Não existia nem núcleo nem nada, era uma bolinha maciça, tá? 4. Responder a essa questão com base nas seguintes afirmativas referente ao modelo atômico atual. Então, aqui a gente não viu, né? A gente não colocou aqui, mas aí fala sobre as regiões em relação ao orbital. O orbital é a região onde provavelmente estão os elétrons, tá? Então, o orbital é a região do espaço onde a probabilidade de encontrar o átomo é máxima. Então, é os elétrons, não é o átomo, tá? Então, aqui já é errado. O orbital onde está provavelmente os elétrons. Então, a número 1 está errada, ficamos com a letra C, letra D ou letra E. Quando o elétron passa de um nível de energia interno para o mais externo, emite um quanto de luz. Sim, segue ainda quanto ao modelo atômico de Bohr, tá? A número 2 está correta. Então, nós vamos ter ali a letra C ou letra D. O elétron apresenta comportamento duplo, isto é, pode ser interpretado como partícula ou onda conforme o fenômeno estudado. Então, também nós temos ela como correta, tá? Partícula onda, essa parte é estudado bem na física, tá? Então, letra C, 2 e 3. E a 4, né? É impossível determinar a simultânea posição e velocidade de um elétron em um átomo, tá? Depende, né? Então, tem novas teorias quânticas aí que a gente pode saber a posição, mas não a velocidade, tá? Então, nós ficamos aí com a 2 e a 3. Então, assim, como a moda atual entre as crianças é colecionar figurinhas que brilham no escuro. Essas figuras apresentam em sua constituição a substância sulfeto de zinco. O fenômeno ocorre porque alguns elétrons que compõem os átomos dessas substâncias absorvem energia luminosa e saltam para níveis de energia mais externos. No escuro, esses elétrons retornam aos seus níveis de origem, liberando energia luminosa e fazendo a figurinha brilhar. Então, quais deles que vai, né? Qual dos modelos atômicos vai se encaixar com essa afirmação? Então, de novo, a gente tem o modelo atômico de Bohr, tá? 6, a gente tem ali em relação ao modelo atômico de Thomson, a relação entre massa e a carga do elétron, que pode ser considerado como a descoberta do elétron, é reconhecida como uma contribuição de Thomson ao modelo atômico. O átomo ser indivisível, a existência de partículas subatômicas, os elétrons ocupam níveis discretos de energia, os elétrons girar em órbitas circulares ao redor do núcleo, o átomo possuir um núcleo com carga positiva e uma eletrosfera. Não tem nenhuma relação ali, né, em carga positiva e eletrosfera. A única que se encaixa é a letra B, a existência de partículas subatômicas, ou seja, os elétrons. Depois veio a outra subatômica com Rutherford, que são os prótons. Então, seguindo a orientação que estava nos outros slides, tá? Aqui vocês têm 10 questões para fazer da apostila número 2, tá? Que compreende a página 19 a 45, o conteúdo, tá? E vocês têm as questões ali referente às páginas, fechando 10 questões, certo? Lembrando que as atividades é uma atividade cada aula, né? Isso foi colocado pela escola, direção, coordenação da escola. Essas questões valem nota, tá? Então, só para lembrar vocês, que eu vou colocar lá direitinho para vocês lá na plataforma, avisar, tá? Que a gente vai fazer uma avaliação, né? São questões que, na verdade, eu vou colocar como prova, referente ao capítulo 1, tá? Aqui já são atividades do capítulo 2, certo? Era isso, tá, pessoal? Então, assim, ó, eu sei que vão surgir dúvidas, mas, por favor, acompanhem
com a apostila, tentem ler a apostila, procurar na internet, né? Porque a gente sabe que assim também fica um pouco difícil de a gente se situar muitas vezes, tá? Mas qualquer dúvida aí, falem comigo pelo e-mail, pela plataforma, tá? E também eu vou estipular os horários ali que agora a direção tá colocando para vocês poderem falar comigo pelo WhatsApp, que eu vou entrar de novo no grupo, tá bom? Até mais.